Prezados alunos e responsáveis, bom dia. Aqui quem fala é o professor Francisco Lima, de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar um dos termos essenciais de uma oração. O termo essencial da oração é o sujeito, e o sujeito é o ser de quem se diz algo. E ele vai concordar em número, singular ou plural, e em pessoa, que é a primeira, a segunda e a terceira pessoa. O sujeito, ele se divide em duas partes: sujeito simples e sujeito composto. Neste vídeo, nós vamos trabalhar o sujeito simples e o núcleo do sujeito. O que é o sujeito simples? É aquele que só tem um núcleo. E este núcleo, se você retira da oração, não conseguimos entender o enunciado. Ok? Então, eu queria, por favor, que vocês anotassem no caderno aqui essa parte. O termo essencial da oração, o sujeito é o ser de uma oração sobre o qual se diz algo e concorda em número, que é singular e plural, e em pessoa, que é primeira, segunda e terceira pessoa. Então ele concorda no singular e no plural e em pessoa, que vai ser a primeira, a segunda e a terceira pessoa. O sujeito simples. Eu tenho aqui os jovens jogam futebol. Os jovens jogam futebol. Para eu saber quem é o sujeito, eu vou fazer a pergunta: quem joga futebol? E a resposta será o sujeito. Os jovens são os jovens que jogam futebol. Quando eu faço a pergunta ao verbo, quem joga futebol? A resposta será os jovens. Aí eu vou ter o sujeito simples, porque só tem um núcleo. Vejam só. Eu só tenho um núcleo, que é o jovens. Por isso ele é um sujeito simples. Se eu retirar jovens, eu não vou conseguir entender a frase ou a oração. Então, eu posso dizer que este sujeito é simples porque ele só tem um núcleo, que é jovens. Vejam só, se eu disser os jogam futebol, eu consigo entender a frase? Não consigo. Mas se eu colocar jovens, eu consigo entender. É aí que está o sujeito. Os jovens. O sujeito é os jovens. E o núcleo do sujeito é jovens, porque é a palavra principal. Ok? Então, no próximo vídeo eu vou trabalhar o sujeito composto e o predicado. O predicado também vai ser, também vai ter a parte essencial que eu não posso tirar. Então eu vou ter o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. O que é o predicado? Tudo que sobra do sujeito. Por exemplo, os jovens jogam futebol. O predicado vai ser jogam futebol. Jogam futebol. E o núcleo do predicado será o verbo jogam. Porque se eu tirar o núcleo do predicado, ninguém vai conseguir entender a frase. Os jovem futebol.
Dá para entender? Tá faltando alguma coisa. Então, este aqui, jogam, é o núcleo do predicado, é a palavra principal. Ok? Então, eu vou deixar um pouco para vocês copiarem. E no próximo vídeo eu vou trabalhar sujeito composto. Ok? De uma forma ou de outra, eu vou enviar para vocês a foto do material que está no quadro, que é para vocês anotarem no caderno, que é o início que nós vamos trabalhando os termos essenciais da oração. Okay? Aí depois nós vamos trabalhar o sujeito composto, vamos trabalhar outros tipos de sujeito, até chegarmos ao final e começarmos a trabalhar um outro material. Bye! Até o próximo vídeo. Um forte abraço do professor Francisco Lima. Tamo juntos! Bye!